Oi, 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 pessoal. Saudações a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrá-los bem. Então, esse é o conteúdo que irá fechar a nossa a nossa disciplina, né? A nossa disciplina de psicologia da aprendizagem. A partir da próxima semana, iremos iniciar o nosso bloco de revisões, tá? Faremos revisões ao vivo. Próxima aula, nossa aula será ao vivo, uma grande revisão para nós podermos relembrar todos os nossos conteúdos trabalhados até aqui nessa etapa 2, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre Gestalt. Acredito que muitos não tenham ouvido falar ainda dessa abordagem, dessa teoria da Gestalt. Vou passar uma atividade para vocês ao final da nossa aula, certo? Para complementar os outros dois pontos, para fechar os 4 pontos qualitativos. Vocês fizeram a atividade do mapa mental, que valia 2 pontos, e agora vou pedir uma atividade para vocês discutirem um pouco da psicanálise, um pouco da Gestalt, que são teorias da psicologia, mas que caminham ali, né, pela educação, né, contribuem muito com a educação, né? A gente percebe as contribuições dessas teorias da psicologia na educação, né? Caminham juntos. Eu costumo dizer que caminham juntos. Então, vamos lá? Gestalt, o que que a gente tem hoje sobre a Gestalt? Esse nome parece assim um nome estranho, mas é porque é uma teoria que vem lá da Alemanha. Gestalt estuda a percepção visual, a percepção que o indivíduo constrói acerca dos fenômenos vivenciados por ele, tá? É uma teoria que estuda a percepção visual, né? Não existe uma origem bem definida, mas foi trabalhada na Áustria e na Alemanha, tendo estudos iniciados por volta de 1870, tá? Tanto com o Eichmann, quanto Kohler, Kafka, Wundt, William James e Jean Piaget, né? Então, a gente tem essa galera aí que vem lá da, da parte leste europeia, né, da Áustria, da Alemanha, trazendo um pouco dos estudos da Gestalt, né? Então, pessoal, a neurociência ela vai explicar que o cérebro, ao guardar uma lembrança, tenta relacionar uma informação com algo que nós já tenhamos visto no passado, no passado. Ao ver uma coisa, o cérebro busca nessas lembranças, né, se a forma se assemelha a algo que já tenhamos visto antes. Então, vocês vão ver aqui na Gestalt, que a Gestalt ela traz muito essa questão da forma, né? Já nas ciências cognitivas, a gente tem essa busca, né, por uma lembrança, por uma informação guardada, né, através da memória, que é uma função executiva superior que nós possuímos, né? Então, as ciências cognitivas vai trazer essa elucidação de eventos que nós vivenciamos, né? Se conectando com eventos passados, né? Que nós guardamos através da memória, tá? Já a Gestalt, ela vai trazer essa percepção da forma. Vejam, eu trouxe essa figura aqui para vocês tentarem identificar, né, o que se trata, né? Vocês conseguem ver uma menina, né, uma moça virada de perfil, né? E também aqui nessa figura a gente consegue ver uma senhora, uma idosa também nessa figura. Então, assim, a gente percebe, né? A palavra de ordem na Gestalt é percepção, né? Como que nós percebemos essas figuras? Né? Vejam, essa figura, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa figura do triângulo, essa aqui você tem três esferas, mas você juntando, você fecha um triângulo aqui.
né? Meu triângulo não ficou muito bem, mas vamos fechar ele. É o que se chama de fechamento. A nossa percepção, ela tem uma tendência natural em fechar essas partes que se encontram abertas. Aqui a gente consegue ver um cubo sobre várias perspectivas, de cima para baixo, de lado, de frente, né? A gente consegue ver esse cubo aqui, perceber esse cubo através de várias perspectivas. E aqui a gente percebe, o que que vocês percebem? Vocês percebem aqui um rosto e aqui outro rosto, duas faces. E a gente tem aqui uma taça bem no meio, né? Uma taça, um cálice no meio, um objeto decorativo, um vaso. E deste lado você tem uma face e aqui outra face. E o que que é figura para você e o que que é fundo? O que que você viu primeiro, as duas faces ou o cartiçal, a taça, o vaso, né? O que que você viu primeiro, que foi figura para você? E o que que você viu depois? O que que é fundo, né? Então, a Gestalt vai trazer seus estudos baseados na percepção da forma, na percepção da forma, esses são um dos princípios estudados pela Gestalt. E aqui a gente tem algumas leis da Gestalt, a lei da unidade, da semelhança, da proximidade, da segregação, do fechamento, da continuidade, da pregnância, da simetria. A gente não vai dar uma aprofundada nelas, mas aqui eu já citei para vocês, por exemplo, a lei do fechamento, né? Nesse triângulo aqui, tá? Semelhança, a gente tende a agrupar objetos semelhantes. Vejam, nós temos três círculos aqui, três objetos semelhantes, né? Então, estas são algumas das leis estudadas pela Gestalt para compreender melhor a nossa percepção, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, né, o que seria semelhança, essa lei da semelhança. Vamos ver de uma forma bem superficial o que seria, né? Vários elementos parecidos seguem um alinhamento padrão e a gente tende a agrupá-los em um único objeto. Vejam, aqui nós temos várias bolinhas, né? Nós temos várias bolinhas, né? Várias bolinhas agrupadas, tá? E nós tendemos, a nossa percepção tende a agrupar esses objetos semelhantes em um único objeto, tá? A formar uma uma unidade, certo? Semelhança, quando um objeto possui elementos diferentes, mas que possui um padrão visual, a percepção tende a separá-los em novos elementos. Então, você tem aqui, por exemplo, você você tem quadrados aqui, você tem bolinhas, né? Então, aqui, pessoal, nós temos formas geométricas. Nós tendemos a agrupá-las, né? Em um padrão visual, certo? Aqui nós temos linhas que, embora sejam de cores diferentes, mas a nossa percepção tende a agrupá-las. E aqui nós temos três perspectivas de texturas, de cores, e que nós agrupamos por acharmos semelhantes estas formas, certo? Vão compreendendo que a Gestalt ela vai trazer essa questão da percepção. Proximidade, quando observamos elementos muito próximos, a percepção tende a agrupá-la em um único bloco distinto, né? Então, aqui da mesma forma, né? Você veja, é, esse rosto aqui, ele está agrupado, formado por vários elementos, né? A letra U também aqui se formou a partir de vários elementos, né? Da mesma forma, a face desse rapaz, tá? Então, é outra lei da Gestalt, é da proximidade. Segregação, o que que diz essa lei, né? Reconhecimento de formas por estímulos provocados por efeitos visuais, como pontos, linhas, planos, volumes, cores, sombras, brilhos, texturas. Então, veja como nós tendemos, através da nossa percepção, né, nós tendemos a agrupar essas formas a partir, né, de uma série de elementos que compõem as variadas
formas que chegam ao nosso plano perceptivo, certo? Que mais? Fechamento. Nossa, essa é a mais fácil, né? Nós tendemos a completar segmentos ligando as áreas similares para fechar os espaços próximos. Aqui a gente tende, a nossa percepção tende a fechar esse quadrado, formar um quadrado. Nossa percepção tende a fechar esse triângulo, certo? Da mesma forma, esse, né? Então, isso aqui é o princípio do fechamento que a Gestalt vai trazer. Continuidade, agrupamento visual de vários elementos que sugerem um movimento, como se completasse um contorno, né, de um segmento, que vocês conseguem perceber, né, essas poltronas do auditório, é como se ela estivesse dando uma continuidade numa forma, certo? Pregnância, o cérebro tende a perceber mais rápido e fácil as formas organizadas, né? A partir de sua compreensão, o máximo de clareza possível, a estratégia pode ser aplicada, né, como um recurso de narrativa para controlar uma leitura, por exemplo, tá? Por exemplo, vamos ver aqui essa questão da pregnância. Nós temos esse exemplo, né? Você vê, aqui nós percebemos como uma digital, né? Aqui você faz uma leitura, mas se forma também uma figura, né? Se forma também uma imagem. Da mesma forma aqui, né? Você vê que tem aqui uma figura, você vê a Amazônia, mas você vê também que se forma uma figura aqui, né? Não sei, de um Mickey, de algum, de algum animal, né? De algum outro objeto, certo? Pregnância poluída é uma série de estímulos visuais que tende a confundir, né, a sobrecarregar a nossa percepção, como vocês podem ver aqui, né, bastante formas, cores, né, desorganizadamente colocados nessa figura, né, então isso se chama de pregnância poluída, né, porque você não consegue ver com tanta clareza, perceber com tanta clareza os elementos que constituem essas figuras, tá? Aí você tem também simetria, que é outro princípio, né? Os elementos simétricos, eles são percebidos com mais facilidade do que os assimétricos. Veja, né? Você tende a perceber os elementos simétricos de uma forma bem mais clara do que os elementos assimétricos, tá? Então, pessoal, muitas leis estudadas pela Gestalt, né, elas vão se complementando, vão servindo como complemento umas das outras, vai sendo comum identificá-las a partir da unidade, da semelhança, da proximidade, ou do fechamento, da continuidade, da simetria, né? Isso diz muito da questão da percepção visual que nós elaboramos ao ter o contato com um objeto, com um fenômeno, com uma imagem. E aí a gente vê que a nossa percepção visual ela vai trazer, né, essas várias percepções, né? Percepção pela forma, percepção de faces, de emoções associadas, percepção do espaço, do ambiente, do tempo, percepção de espaço, percepção de profundidade, de orientação, de movimento, de ritmo, de cores, de intensidade luminosa, dos contrastes que estas intensidades, né, essas iluminações podem causar, né, ao ter o contato com a percepção, né? Então, veja essa série de percepções, né, que a Gestalt estudou e que traz, né, toda essa interpretação de uma informação, de um repertório cultural, de uma formação educacional, de um comportamento social, experiências vividas pelo receptor, né? Então, assim, não é apenas a percepção pela percepção, mas dentro dessa percepção você consegue estabelecer um fio condutor, um canal de comunicação, né? Todo um repertório cultural, uma formação educacional que esse indivíduo possui, né, um comportamento social, né, as experiências vivenciadas por ele a partir das percepções que ele tem, né,
do mundo, né? As visões de mundo que ele estabelece, tá? Por causa disso, é comum que cada indivíduo tenha uma determinada leitura, dependendo de sua bagagem de vida. Claro, a percepção ela é singular, né? Ela é particularizada. Cada um de nós possuímos uma percepção acerca de um determinado fenômeno, né? Nós possuímos as nossas histórias de vidas que se entrecruzam com as nossas percepções de vida, né? Então, veja como essa perspectiva é subjetivada, né? A percepção, ela parte de uma subjetividade, certo? Como a maior parte da comunicação envolve experiências e conceitos, né? O receptor interpretará da forma como seu cérebro relaciona a ideia com a forma. Então, por exemplo, é, a forma que você vê, que você percebe determinado objeto, determinado fator, né? Como que ele pode ser visto, tocado, a experiência que você teve, a memória que você criou, né? Duas pessoas com o mesmo objeto, elas podem ter diferentes sentimentos sobre ele, né? Conceitos, ideias, pensamentos, crenças, valores, representação do mundo, né? É, são diferentes, de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo tem a sua percepção, né? Diferenciada, certo? Então, para que que serve, né, a Gestalt, por exemplo, na arte? Para interpretação mais rápida, para facilitar o reconhecimento à distância, para memorizar, para representação de significado. A Gestalt ela é muito utilizada na questão da arte também, né? Como vocês podem ver aqui, alguns esboços gráficos, algumas figuras que são utilizadas com formas, conteúdos, né? E essa concepção visual que vai sendo criada. E na educação, pessoal, a Gestalt na educação é uma abordagem que ela vai enfatizar a aprendizagem como um processo de percepção holístico, o todo, né? O todo é maior do que a soma das partes. Então, a Gestalt vai falar que a gente tende a somar as partes para se formar um todo, né? Então, a Gestalt na educação, ela vai enfatizar essa aprendizagem como uma percepção holística do todo, a organização do conhecimento, em vez da simples memorização de partes isoladas, né? O indivíduo, ele, para compreender no seu processo de aprendizagem, ele precisa, para além de memorizar partes isoladas, ele precisa organizar o conhecimento em um todo, né? Então, o aluno, ele percebe e organiza a informação, busca a compreensão do todo para entender as partes, né? O todo é maior do que a soma das partes. Para que você entenda as partes, você precisa compreender o todo. Em sala de aula, a gente percebe isso e se traduz em atividades que incentivam a solução de problemas de forma contextualizada, a criação de conexões entre os conteúdos e o desenvolvimento da capacidade de insight. Insight é o quê? Aquela luz, aquele, ah, tô entendendo, né? Aquela luz que surge assim do teu inconsciente, né? Subitamente para a tua consciência, você consegue estabelecer essa conexão rápida, desenvolver essa compreensão do todo a partir desses insights que se elabora dentro dessa perspectiva holística, né? Dessa compreensão do todo para poder compreender as partes, tá? Pessoal, sobre Gestalt, de uma forma bem superficial, é isso. Aqui nós temos alguns autores que vão também fazer uma discussão junto com a Gestalt, né? O Ferdinand Saussure, o Jean Piaget, o Kafka, o Whitman, Platão, Sócrates, Adorno, Wundt, William James, Kohler. Então, são autores que também fazem essa leitura gestáltica, essa compreensão, né, que a Gestalt vai trazer de o todo, né, que é uma compreensão. Para se entender o todo, você precisa compreender as partes, e para entender as partes, você precisa compreender o todo, né? Então, sobre Gestalt é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa teoria. Aqui nós finalizamos os nossos conteúdos da nossa disciplina de Psicologia da Aprendizagem.
Espero que todos tenham compreendido um pouco dessa disciplina tão rica, tão vasta, cheia de possibilidades, né, que pode proporcionar ao nosso aluno uma compreensão processual do que seja aprender, né? Essa compreensão a partir de múltiplos olhares, de múltiplas vertentes, de múltiplas abordagens. Aprender é isso, né? A gente não parte só de uma perspectiva, mas nós partimos de várias perspectivas de aprendizagem, tá? Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Vou sinalizar aqui para vocês no nosso roteiro de aula a nossa segunda tarefa, tá? Que eu vou querer que vocês façam uma compreensão, uma síntese compreensiva do que seja a psicanálise, do que seja a Gestalt, a partir dos textos também que eu vou colocar para vocês, tá bom? Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Não esqueçam da nossa revisão, próxima terça-feira, ao vivo, 19h30. Tchau, tchau!